Olá, boa noite. Mais uma live da Curumim. O título dessa live é Criatividade e Cuidado para Todos. Psicomotricidade e Inclusão. A nossa querida Cissa Mello. Uma boa noite a todos. Convidar para participar. Convidar. Boa noite. Tudo bom, querida? Tudo jóia, tudo ótimo, maravilha. Que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. Muito bom, né? Muito bom. Estamos muito honrados com a sua presença em mais uma live abrilhantando o projeto Segundo as Intenções da Curumim, sempre nas segundas-feiras, trazendo aí conhecimento, troca para o público. Quem quiser entrar ao longo da live com perguntas, a Cissa, eu me lembro que ela é ótima de ir lendo o que as pessoas vão escrevendo. Uma coisa impressionante, inclusive, essa sua capacidade. Eu revi a nossa live essa semana passada. Eu revi a nossa live e falei, gente, a Cissa foi pegando as perguntas das pessoas e foi trazendo, maravilhosa. Muito bom, querida. As pessoas estão chegando. Minha mãe está aí, uma das primeiras a entrar. A minha também, a minha também. Então pronto, já temos aí. Beijos para as mamães. A minha já falou, filha, eu vou ficar um pouquinho só, eu vou ter que ir embora, tem reunião. Mas pelo menos veio dar um oi. Muito bom, muito bom. Será que eu já dou as honras da casa? Então, já começo aqui falando o seu... Já começamos, Cissa, ou esperamos um pouco? O que você acha? Ai, vamos dar mais assim, 1 minutinho, 2 minutinhos, entendeu? Aí a gente faz. 2 minutinhos, muito bem. Não é? Que aí no total vai dar 5, porque já são, né? Vai dar 8h05, ó, já são 8h04, daqui a 1 minutinho a gente começa. Tá ótimo. Né? Eu adoro essa tolerância online de 5 minutos, acho ela ótima. Não é? Eu acho que assim a gente respeita o horário para quem chegou aqui. Marcelo Bispo, que bom ter você aqui conosco, grande psicólogo, está mandando aí beijos. Via Cecília Andrioli, também educadora, que está aqui conosco. Cecília é dona de uma escola de educação infantil em São Paulo. Então, bom ter a Nanda também, do Instituto Eu Tenho Nome, muito bom. Oi, Nanda. Querida Fernanda. Demais. Marcelo, não sou um grande psicólogo, mas o meu psicólogo, Cissa. Ai, gente, eu não sabia disso! Marcelo Bispo. Muito bom, muito bom. Ó, Regina, que é psicopedagoga, entrou agora. Muito Uma bom. semana que a gente está também da Curumim, de Marister. Olha aí, ótimo. Muito bem. E hoje a gente compete com muitas lives, né? Uma semana aí das eleições, eu tô vendo aqui pipocar no Instagram muitas lives com candidatos. Então hoje é um dia, né? Com muita audiência aí. Não pensei nisso, Cissa, confesso. Não me atentei. Você poderia ter me atentado, porque você está bem ligado. Mas tudo bem. Tudo bem, estamos aqui, já somos mais de 10.
Ó, Mirna, querida, acaba de entrar. Acho que podemos começar, Sabrina. Sim, Bruna, querida, Bruna Alves também acabou de entrar. E eu acho também assim, fica a live depois gravada, né? No feed, depois ela vai lá pro site da Curumim. Inclusive, eu resgatei a live que nós demos ano passado ou retrasado, já nem sei mais. Eu resgatei no site da Curumim. Então, aproveito para deixar aí para vocês. O site da Curumim é www.curumimpsicomotricidade.com.br. Então, lá tem muitas lives interessantíssimas, inclusive essa minha com a Cissa, né? Antiga, que eu estava aí contando que eu dei uma acessada nela essa semana. Então, Cissa Mello, formada em comunicação, mestre em psicologia, atua na área da pessoa com deficiência há mais de 10 anos, atuou na PAI de São Paulo e na Fundação Dorina Novil, é cofundadora do Movimento Para Todos, né, junto com a sócia dela, Flávia Parente, e atua como voluntária na diretoria do Instituto Apontar e do Banco da Providência. Tem mais coisas a dizer, Cissa? Porque isso foi o que eu disse naquela época. Você quer acrescentar alguma coisa aí? Mãe de 3 filhos, não é? Eu acho que isso também é muito importante. Um de 18, uma menina de 16 e um rapaz de 14. Meu filho mais novo tem autismo, então acho que também em algum momento eu falo desse lugar de mãe. Acho que isso também é importante, né? Eu comecei a atuar na área, né, antes do Daniel nascer, então eu acho que isso, né, traz aí esse olhar que muitas vezes é o olhar da família também, né? Mas que também é o olhar de profissional que atua na área, né? Então acho que isso também é bacana contar. Sim, muito legal. E é muito interessante esse aspecto que você traz, né? Que antes mesmo do nascimento desse seu terceiro filho, você já estava trabalhando nessa área, já estava atuando, né? Pensando as questões das pessoas com deficiência, da inclusão delas na sociedade, né? E já esse tema que você já traz, né? Do lugar de fala e da questão da representatividade, né? Então, às vezes, não necessariamente a gente tem esses dois lugares, né? Mas eu acho que é importante que a gente ocupe sempre o nosso lugar de fala, né? Então, quando a gente for pensar, por exemplo, outras questões, para além da questão da deficiência, por pensar a questão do racismo, por exemplo, né? Eu, como uma pessoa branca, eu tenho um lugar de fala e posso falar sobre este assunto que é importante a gente falar e a gente, enfim, atuar, fazer coisas também no sentido da transformação social, mesmo não sendo o meu lugar de representatividade, mesmo não fazendo parte deste grupo, né? Então, mas aí você está apontando como é que em algumas situações, né, na sua vida, você está junto num lugar tanto de fala quanto de representatividade. Bom, É muito bacana bacana. você falar isso, Sabrina, porque a entrada da Flávia, que você bem disse, né, que hoje é minha sócia no Movimento Para Todos, trouxe esse questionamento para muita gente, porque como as sócias anteriores todas tinham filhos com deficiência, as pessoas imediatamente perguntavam à Flávia se o filho dela tinha alguma deficiência. Isso gerou até um texto da Flávia falando sobre isso, né? Como a gente às vezes tem um pouco dessa expectativa, né? E como para a gente, inclusive, foi fundamental no Para Todos, e a gente entende isso como uma das grandes conquistas, trazer alguém, né, que não tem, né, não está nesse lugar de representatividade, você explicou muito bem, mas que quer. Né? Hoje muita gente fala dos aliados, né? E como é importante a gente ter esses aliados, né? Porque é isso também que é diverso. Né? Isso também que é criativo, isso que vai trazer outros olhares, vai ter tudo a ver com um monte de coisa que a gente vai falar aqui hoje. Que vai gerar um cuidado, né, consciente por parte da sociedade como um todo, né? E assim, eu acho que eu começo também anunciando que na turma de formação do ano que vem da Curumim, né, que é uma formação em psicomotricidade que engloba tanto a formação em psicomotricidade educacional quanto a formação
em psicomotricidade clínica. A turma ela inicia em março e as inscrições abrem semana que vem, dia 5 de outubro. Abre as inscrições, na quarta-feira. Cissa irá abordar um dos temas da formação. Será uma das professoras, né, que vão contribuir falando sobre educação inclusiva no ano que vem. E aí eu conversando com a Cissa, explicando como é que é a formação e tal, a gente chegou à conclusão que nada melhor para iniciar essa live do que eu explicar um pouquinho do que é essa formação, no que constitui a Curumim, já que a gente sabe que aqui hoje a gente tem um público diverso. Tem desde o público que está vindo a partir do Para Todos até o público que está vindo pela própria Curumim, né? Então, primeiro assim, eu acho importante que as pessoas saibam que a psicomotricidade no campo educacional, ela não está restrita à sala de aula, porque as pessoas que sabem o que é psicomotricidade e que sabem que a psicomotricidade pode estar dentro de uma escola, muitas vezes acham que é só a aula que um psicomotricista dá para crianças pequenas. Normalmente pensam em educação infantil, né? Preparação para esse primeiro ano, para a pessoa, né? Para aquele ser humaninho, para aquela criança chegar com esse corpo bem organizado para uma leitura e para uma escrita. E isso, na verdade, é uma concepção muito pequena frente ao tamanho do trabalho do psicomotricista, né? Primeiro que a gente não atua só com crianças pequenas, a gente também atua nos outros segmentos, no ensino fundamental e no ensino médio. A gente não tem um foco na leitura e na escrita. Todo o trabalho corporal para o ser humano, e principalmente nessa fase do desenvolvimento infantil e do adolescente, é fundamental para a maneira como ele vai aprender como um todo, adquirir conhecimento como um todo. E para a maneira como ele vai se organizar, se estruturar. Então, a psicomotricidade, por exemplo, no ensino médio, ela é fundamental para como esse aluno vai lidar com as mudanças, né, de corpo, de sexualidade, as mudanças hormonais, no sentido de como que ele vai se enxergar. Um dos pontos principais da psicomotricidade é a imagem corporal, é a maneira como a pessoa se vê. O que também dá muito pano para manga aí, porque a gente vai poder falar, né, sobre a imagem corporal, pensando aí a inclusão. Mas só para eu tentar assim, avançar um pouco nesse sentido do que é a psicomotricidade na educação e na clínica, para além do trabalho, então, com os alunos, de modo geral, da escolaridade, existe todo um trabalho com o corpo docente, com coordenação, com direção, com inspetor, com a faxineira. Existe um trabalho com as pessoas que estão trabalhando na escola, né? É um trabalho de corpo, de consciência desse corpo, de expressão desse corpo, para que as relações na escola possam ser melhor compreendidas, possam melhorar. E também, além desse trabalho com o corpo docente e os profissionais da escola, o trabalho com as famílias, né? Então, quantas vezes eu não estive em escolas, né, nas quais eu trabalhei, como a escola Algamitá, a escola Tabladinho, com as famílias, né, com os grupos de pais, para além dos grupos de educadores. Então, tudo isso está dentro do campo de atuação do psicomotricista na educação. Já a gente pensando psicomotricista no campo da saúde, também não se restringe ao consultório. Então, eu tenho um consultório, fica aqui em Botafogo, pertinho da minha casa, e atendo todas as faixas etárias, que é uma possibilidade do psicomotricista, ele não precisa necessariamente atender só crianças, né? Então, eu tenho paciente adultos, já tive paciente idosos, continuo apta a atender, né? Pessoas de terceira idade. Enfim, pessoas com deficiência, pessoas dentro do espectro. É muito vasto esse trabalho, vai dependendo do que a pessoa vai estudando, de como ela vai se especializando. Para além do consultório, existem outros trabalhos no campo da saúde. Tem trabalhos super bonitos, por exemplo, em sala de espera de consultório de médico para paciente oncológico, no fundão. Então, assim, não necessariamente é o consultório da pessoa, né? Clínicas interdisciplinares, que tem TO, tem fisioterapeuta, tem fono e tem o psicomotricista presente fazendo um trabalho junto com a equipe. Então, assim, são muitos os campos, né, de atuação
desse psicomotricista. Então, essa formação que a gente inicia, as inscrições agora, quarta-feira que vem, ela torna a pessoa apta a trabalhar como psicomotricista, segundo as regras da Associação Brasileira de Psicomotricidade, né? Que é o nosso órgão atual. Já somos profissão e estamos em via de criar um conselho. A ABP ela vai ser a base para esse conselho que já começa a ser criado. E aí, Cissa, quando eu fui rever a nossa live, dar uma olhadinha lá nas coisas que a gente está conversando, eu resgatei aqui uma frase que foi assim: quando a gente olha para as grandes diferenças, é que a gente vê todas as pequenas diferenças. E eu fiquei pensando que essa frase, ela cabia bem no campo da psicomotricidade, também no que eu acho que você tem para nos trazer essa noite, que é a gente poder olhar essa diversidade, porque a psicomotricidade ela vai trabalhar com essa diversidade, como eu falei, de faixa etária, de questões. Então, como a gente está trabalhando agora no mês de Setembro Amarelo, a questão da depressão, eu posso atender um adulto que a questão dele é depressão. Então, eu vou pela via da psicomotricidade fazer um trabalho terapêutico, né? No meu caso, é uma terapia psicomotora de base psicanalítica. Então, assim, é tão amplo, é tão diverso. E quando eu vou olhar para essas diferenças, a gente vai entendendo as pequenas diferenças de cada ser humano. Então, é com esta frase que eu resgatei duas frases suas da live do ano passado, retrasado, que eu passo a palavra para você contar aí um pouquinho para a gente. Nossa, que bom, que maravilha que você foi lá rever. Eu acho que agora que entrou mais gente, eu vou aproveitar e fazer a pergunta para você. Como é que as pessoas fazem para ver não só a nossa live, mas como as demais lives que você faz sempre, Sabrina? Aonde que ela encontra? Repete aí, agora tem mais gente conosco. Sim. Então, as lives elas estão ficando gravadas no feed. Então, lá no feed da Curumim, no Insta da Curumim, que é Curumim Psicomotricidade, é esse o Instagram. Tem. Então, por exemplo, esse mês eu já fiz uma maravilhosa sobre o que é a formação em psicomotricidade, com a Suzana Cabral. Mas a gente também vai gravando as lives lá no site. Por exemplo, porque é muito difícil você achar uma live antiga, né? Ficar procurando lá no feed. Cadê a live da Cissa com a Sabrina? 1 ano e meio. Vai ser um pouco difícil. Então, é mais fácil você entrar no site. O site é www.curumimpsicomotricidade.com.br e lá tem um campo, assim, logo em cima, lá no menu, tem lives na íntegra. E lá você encontra com facilidade. Vai ter uma fotinho minha e da Cissa, fácil de reconhecer, e o título da live, você clica ali e assiste. Eu assisti quarta-feira, super tranquilo. Recomendo, inclusive. Essa live que a gente deu foi sobre educação inclusiva. Maravilha, maravilha. Então, eu começo agradecendo o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você e com, né, a audiência aí da Curumim, que, como você falou, não é só quem está aqui hoje, depois vai assistir a gente num outro momento. É muito importante a gente ir, né, juntando esses diferentes grupos que falam sobre coisas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que nos une, né? E eu acho que essa frase que você traz, né, as grandes diferenças, elas nos permitem enxergar as pequenas diferenças, algo que eu gosto muito de falar em sala de aula. Eu acho que isso acontece, mas eu acho que em consultório isso também acontece. Quando a gente está, né, olhando para um grupo, é óbvio que muitas vezes nos salta aos olhos determinadas, né, situações. Mas muitas vezes, quando a gente está trabalhando essas situações que parecem, né, ser as maiores situações, a gente está trabalhando várias outras situações. Então, quando a gente fala do que a inclusão numa escola regular traz para os demais alunos sem deficiência, tem muito a ver com isso, né? Porque é a oportunidade que a gente traz para todos aqueles alunos de perceberem como é que a gente vai lidando com as diferenças, sejam elas grandes ou pequenas, né? Mas são diferenças. É isso que nos torna único, né? E é isso que a gente vai precisar ter esse olhar
para essa especificidade, para esse ser que, né, tem o seu jeito de ser, que é único. E aí eu acho que isso já leva a gente para a situação da criatividade. A primeira vez que você, né, me provocou com criatividade, eu fiquei pensando e eu falei, como é que a gente, né, liga isso? Por que da importância da criatividade? E aí foi muito interessante, porque acho que talvez aqui nem todos saibam, mas eu sou professora da pós, na PUC, que é uma pós que foi criada pelo Departamento de Psicologia, junto com o Para Todos. A gente está com a segunda turma agora, é a pós em Inclusão e Diversidade, onde a gente aborda inúmeros aspectos, inclusive o aspecto multidisciplinar, para a gente olhar para a pessoa com deficiência através de diversas lentes, né? Sendo a psicomotricidade uma delas. Então, e essa semana a gente estava lá falando sobre essa questão da criatividade, porque quando a gente está lidando com a diversidade, a gente precisa se valer da criatividade, porque se cada pessoa é única, eu não posso fazer nenhum tipo de abordagem, né? Nem como professor, nem como psicomotricista, nem como terapeuta, né? Então eu não posso vir com uma abordagem que seja única. E aí isso faz já com que a gente tenha que ler uma abordagem de forma técnica, né? Mas que eu tenha que olhar para aquele indivíduo e pensar como é que eu vou trazer essa abordagem para esse indivíduo, né? Tem uma frase até do Jung, eu não sou muito boa assim de dizer exatamente, e esse, né, não é o meu campo de estudo, mas que ele fala muito, né, de que tem uma hora que a gente abandona todas as técnicas e olha para aquele ser humano que está na nossa frente, né? Então eu acho que isso já nos provoca a precisar ter muita criatividade para como é que a gente vai, né, abordar e, inclusive, pensar quando é um processo contínuo, né? Esse próprio ser humano, ele exige criatividade porque ele muda ao longo do processo, né? Então, a gente em consultório, em sala de aula, acha que, então agora, tá bom, então entendi como é que eu vou fazer nesse formato. Bom, na semana que vem já muda, né? Já é uma outra pessoa que entra no seu consultório, ou no caso de professor, no dia seguinte já muda, porque já é outra sala, já é outra turma, porque já passou aí 24 horas. Então, a gente brinca que a gente tem que estar sempre com esse olhar, né? Esse olhar diferenciado, esse olhar criativo, para a gente dar conta dessa pluralidade que a gente encontra por aí. Isso me lembrou, já que é para a gente parafrasear, né? Me lembrou Heráclito, também não vou conseguir falar com exatidão, mas essa ideia de que a gente não consegue entrar duas vezes no mesmo rio, né? Porque nem nós somos os mesmos, Heráclito, filósofo pré-socrático, né? Antes de Sócrates, nem nós somos os mesmos, nem o rio é o mesmo. Né? Então é mais ou menos isso. Quando a gente vai para a sala de aula, nem nós somos os mesmos, nem os alunos são os mesmos. Quando eu vou atender, nem eu sou a mesma, nem os pacientes são. E que bom, né? Porque senão seria. Que bom! Seria muito complicado. Tem uma frase também de Winnicott, né, que eu acho muito boa, assim, a gente já usou aqui no marketing da Curumim, no Instagram da Curumim, que me faz pensar bastante, que ele diz assim, é no brincar, e talvez apenas no brincar, o que eu já acho genial, só esse início, assim, pela humildade teórica do pensador. Talvez, ele não está afirmando, ele acha, ele desconfia. É no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto, preste atenção então, todos nós, qualquer ser humano, né? Fruem na sua liberdade de criação. E aí ele usa esse verbo fruir, né? Que eu, quando conheci esse verbo, sei lá, 20 anos atrás, bem do campo da arte, né? Eu conheci, como eu venho da dança, eu conheci no campo da dança, mas serve para qualquer campo artístico. A questão da fruição mesmo, da fruição da criação, da liberdade da criação. E isso faz com que a gente reflita que esse brincar, o que seria o brincar para o adulto, né? Para o Winnicott seria todo o campo da cultura. Então, o que a gente faz com a nossa vida profissional, o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
o que a gente faz enquanto adulto nas nossas relações, se for criativo, é da ordem do brincar. E agora, na época do falecimento do genial Jô Soares, assim, as pessoas colocaram muitos fragmentos, né, de personagens dele, peças e entrevistas, não só ele entrevistando, mas ele sendo entrevistado. E aí tem um fragmento assim, dele sendo entrevistado que eu achei maravilhoso, que ele diz assim, o Jô Soares: eu chamo de trabalho porque todo mundo chama. Eu chamaria de brinquedo. E eu acho genial, assim, porque ele dando a importância para o brinquedo, porque olha o que ele faz, né? Olha o nível do trabalho da pessoa. E ele chamaria de brinquedo. Por quê? Porque não é sério. Imagina o quanto que ele lia compulsivamente, inclusive, né? O quanto que ele lia, o quanto que ele se dedicava para construir aquilo tudo. Então, assim, tem muito esforço, tem muita seriedade, mas é brinquedo no sentido da criação, do fruir criativo. Agora, a grande pergunta que a gente se faz é como que numa sociedade, como diria Foucault, né, Cissa, dos corpos docilizados, que são os corpos prontos para serem disciplinados, diria Foucault, como que a gente faz para ser criativo, né? Porque assim, a gente encontra uma escola entupida de formalismos, de racionalidade, de excesso de burocracias, de grades curriculares rígidas. Então, eu acho assim, é um momento para a gente repensar o conhecimento. Como é que a gente aprende? Como que a gente compreende o mundo e a nós mesmos? Será que é dessa forma, assim, tão quadrada como a gente está vendo por aí, ou a gente precisa realmente mudar? Então, a gente tem as escolas apontando para essas mudanças, né? Algumas escolas apontando para essas mudanças tão necessárias. Temos movimentos como o Movimento para Todos, temos escolas formativas, como é o caso da Curumim, trazendo uma outra abordagem, como é a pós da PUC, da Cissa. Tenho certeza que a Cissa me falou, o aluno chega lá e na entrevista a gente já falou, olha, se você acha que você vai sair daqui sabendo tudo sobre inclusão, na verdade, você vai sair daqui cheio de questões sobre inclusão. E isso é que é aprendizado. Então, já vi que realmente vocês estão, né, já apontando para esse novo paradigma de conhecimento que tem que vir, que não dá mais. Que, né, corpos docilizados não geram criatividade, não geram esses temas que a gente está aqui trazendo, né, Cissa? Do cuidado, da atenção. Nossa, já passou aqui muita coisa na minha cabeça. Primeiro, a aula de sábado, a próxima agora é sobre Foucault. Né? Eu trago uma professora convidada que vai falar sobre isso, não tanto nessa linha do que você trouxe, mas que acaba se misturando um pouco na questão da normatização, né? Então, falar sobre essa questão, né? E aí a gente brinca muito, inclusive o texto para esse encontro é o Alienista, do Machado de Assis, né? Então, eu sempre trago essa pergunta, né? Quem que a gente coloca na Casa Verde? E aí, eu fico pensando muito na hora que você também traz essa questão do brincar, né? Com a questão da própria arte. E esse final de semana, o meu final de semana foi recheado de oportunidades. E aproveito aqui para dar duas grandes dicas, né? Então, no sábado, eu tive numa galeria de arte no Cassino Atlântico, para quem é daqui do Rio de Janeiro, é um shoppingzinho aqui na junção de Copacabana com Ipanema, e tem uma galeria de arte que está com obras do Paiva Brasil, que é um artista incrível e que trabalha assim de uma forma muito disruptiva e traz essa questão do brincar. E aí, no domingo, eu fui ver a exposição que está também aqui no Rio de Janeiro, na Fundação Roberto Marinho, que é justamente do Miró com o Calder, né? Que são outros dois grandes artistas que vão provocar também, né, disrupção, né, e falar muito dessa coisa do brincar. E eu fui numa visita guiada. Aproveito também para indicar aqui, quem não segue, seguir a Fernanda do Em Comum, o @ Em Comum com K, e ela faz visitas guiadas, e ela trouxe muito essa questão do brincar,
mostrando, inclusive, um vídeo para gente de como é que o Calder tinha iniciado a questão toda, enfim, do seu momento lá na Europa, ele é um americano, né? Através de uma maquete, eu chamei de maquete, mas nem é exatamente maquete, é uma obra de arte, mas que ele traz todo o circo, e ele brincava com o circo, que tinha muito a ver com a infância dele, né? A infância dele nos Estados Unidos tinha sido muito, né, permeada pela, né, que era a grande manifestação artística daquele momento, né? Eu tive a oportunidade também de ir num museu nos Estados Unidos só sobre o circo e sobre como é que era, né, aquela oportunidade, e que traz muito para a gente pensar, né, como se mistura com a cultura. E aí, hoje mesmo, eu dizia para um colega meu, professor, mas que atua na área da cultura, como é que alguém ainda pode conceber a educação sem estar totalmente interligada com a cultura, né? Para mim é impossível. E aí, quanto mais a gente vai mesclando, eu acho que mais a gente consegue fugir da grade, né? Você falou essa palavra, toda vez que alguém fala essa palavra, eu tenho arrepios, né? E eu acho que isso ainda mostra como é que a gente está num formato ainda muito preso, né? De uma educação que tem que caber numa grade, né? Então, o que que cabe nessa grade? E eu vou fazer uma brincadeira. Do que cabe na Casa Verde, o que cabe na grade, né? Aí a gente vai brincar com isso para a gente pensar como é que a gente faz para romper essa grade, entendeu? Para sair da Casa Verde ou para entrar na Casa Verde, né? E entrar por essa grade. Acho que dá para a gente brincar aí muito com isso. Sim, você está aí falando das visitas aos museus. Eu estou lembrando, assim, realmente a Cissa é uma pessoa que vai ao museu. Porque a última vez que a gente se encontrou sem querer e se esbarrou, que eu acho que foi um pouco essa retomada agora, né? Assim, que a gente se encontrou, era uma feira e depois a gente se encontrou no MAM. Numa, isso No mesmo. mesmo dia, as duas grandes exposição, então. E aí é que a gente voltou, vamos falar, vamos fazer alguma coisa, vamos produzir. E aí eu fiquei pensando, tem que chamar a Cissa para estar dentro E da você lembrou formação. bem, porque também era uma exposição que trazia esse olhar também diferenciado, né? Era uma exposição que acho que ainda está lá no MAN, que também tinha uma série de obras bem inusitadas, né? Porque Sim, eu tinha acho muita coisa brasileira, tinha vários quadros indígenas, muito bonito. Tinha uma parte de fotografia muito legal também. Eu adorei. E o Mãe é gratuito, né? Claro, você pode fazer uma contribuição lá na hora que você entra, até, enfim, eu fiz, mas acho que é muito bom também a gente valorizar os museus gratuitos, né? sim, sim, grande oportunidade, né? Isso. Esse tema que a gente trouxe para a live hoje, em função do encontro que vai ter na Curumim, né? Esse sábado, até já está encerrado. Isso que eu ia A falar, gente... mas parece que está lotado, eu já soube disso, é verdade, Sabrina? É verdade, lotou. Já lotamos, mas chama criatividade e cuidado. Um encontro presencial, né? Porque a gente tem que dizer que é presencial, né? Para chamar a atenção. Um encontro presencial à luz da psicomotricidade. Tem uma temática dentro de Winnicott, é por isso que eu puxo muito esse tema da criatividade para dentro da psicomotricidade, sendo muito valor a esse tema, e inclusive acabo usando muitas vezes um termo que é totalmente inventado, que é psicomotrice artes. É bonitinho, né? Adorei, adorei, adorei. Aí a gente grafa na Curumim, assim, psicomotrice e o artes bem grande, sabe? Em caixa alta, assim. Aí tem a psicomotrice artes com relação às 5 linguagens. A literatura, aí entrando aí as poesias, enfim, tudo. As artes visuais, então as artes plásticas, a fotografia, o cinema e tal. O teatro, a dança, que é, né, da onde eu venho. Na verdade, eu venho do teatro também, que eu também tenho formação em teatro. O Cristiane já está aí. Maravilhosa essa formação. Então, do teatro, da dança e da música, né? Então, assim, como que a psicomotricidade, ela, na minha opinião, ela tem que estar sempre se dando em conjunto com as linguagens de arte, até no consultório, né? Então, é para cantar no consultório, é para usar as artes plásticas, as artes visuais, enfim.
Mas tem uma temática da criatividade no Winnicott que eu acho muito importante e que eu aprendi aonde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, né? Eu sou doutora em saúde coletiva. Eu estudei com Carlos Alberto Plastino e ele, junto com Benilton Bezerra, junto com Jurandir Freire, grandes psicanalistas muito winnicottianos e que 2 deles também são médicos, eles falam o quanto que uma linha bacana da psiquiatria atual no mundo bebe de Winnicott, Cissa. Porque existe uma concepção por N motivos, mas aqui tratando especificamente do tema da criatividade, que o Winnicott vai dizer que o critério de saúde emocional não é a ausência de sintomas. Porque sintomas todos podemos ter, né? Uma ansiedade, sei lá, uma somatização, enfim, N coisas. Então, o critério de saúde emocional, porque ele nem fala em saúde psíquica, ele gosta de falar de saúde emocional, não é ausência de sintomas. O critério de saúde emocional é viver uma vida repleta de sentido, uma vida que vale a pena de ser vivida. E para o Winnicott, a vida que vale a pena de ser vivida é a vida criativa. Criativa no pequeno mesmo, na maneira que você acorda. Eu brinco com as pessoas assim, você acorda, que você faz uma abdominal, que tem gente que levanta da cama assim, né? Faz uma abdominal e fica em pé. Como que você levanta? Como que você dá bom dia para as pessoas que moram com você? Como que você prepara o café da manhã? Como que você escolhe a sua roupa? Como que você sai para trabalhar e cumprimenta o vizinho? O percurso que você faz para chegar no seu trabalho ou na escola, se você, enfim, criança, adolescente, etc. É como você lida com a vida, né? E aí a gente tem que pensar, numa sociedade como a nossa, como é que a gente vai resgatando essa criatividade, né? Que o Winnicott vai dizer, se tudo corre bem lá na infância, a pessoa ela é naturalmente criativa. Mas é preciso que o ambiente também corrobore, né? É preciso que a gente encontre espaços para que essa criatividade possa ser vivida. Então, assim, uma coisa que eu posso afirmar é que isso acontece na Curumim. E eu imagino que no Para Todos também, O a sua tempo pós todo. também. Porque eu acho que, na verdade, o modelo que a gente tem hoje nessa vida é de estar todo o tempo cerceando essa criatividade, né? Todo o tempo colocando a gente numa grade, né? E eu acho que isso fica mais visível na hora que a gente tem pessoas com deficiência, principalmente quando a gente tem pessoas com questões psíquicas que provocam, né, a gente a sair desse lugar comum. Então, eu acho que parte do incômodo que muitas vezes numa sala de aula um professor tem é porque esse aluno provoca muitas vezes essa ruptura do padrão que ele havia imaginado, essa ruptura do formato que ele havia imaginado. E isso, por exemplo, hoje começa a ser valorizado no mercado de trabalho. Então, quando a gente vê, por exemplo, que no Vale do Silício, hoje, tem um número tão grande de pessoas com autismo sendo contratadas, é o inverso disso que a gente está falando, né? Então, é interessante a gente pensar, porque aí isso começa a fazer mudanças. Porque como supostamente essa vida educacional prepara para a vida laboral, né? Na hora que a gente vê lá na frente, e aí eu fui para um exemplo bem, vamos dizer, né, o ápice que é na contratação. Mas se a gente olhar agora, todas as vagas de trainee das grandes empresas começam a ter uma valorização do famoso soft skills, né? Então a gente começa a ver as pessoas valorizando criatividade num formato que a gente não via antes. E aí isso provoca as escolas a terem que repensar. Porque quando você começa, né, a ver grandes empresas que querem fazer dinâmicas para descobrir como é que aquele indivíduo vai olhar para um problema e vai resolver, e ele não quer mais saber qual é a resolução que está no livro, na página XYZ, mas ele quer ver a sua criatividade, o seu insight, qual é o teu olhar crítico que você vai ter para aquilo, opa, aí a gente começa a valorizar, né, esses olhares, e aí a criatividade e o cuidado começam a ser itens muito valorizados. Então, assim, eu fico com muita esperança na hora que eu começo a ver, porque essas mudanças vindo, né, vamos dizer, meio que de cima para baixo, né, pensando numa questão cronológica, eu falo, opa, talvez assim a gente consiga mudar
um sistema educacional que é o mesmo há não sei quantos anos, né? Séculos. Então, eu acho que é preciso que a gente pense como é que a gente vai mudar isso. E talvez, né, se a gente pode dizer que a pandemia nos trouxe alguma coisa, né, de bom, e tudo sempre, por maior que seja uma tragédia, traz alguma coisa, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente está começando a colher, né, agora, que são frutos de coisas que estavam talvez demorando, né, a mudar, a alterar, e de repente a gente precisou fazer algumas alterações mais rápidas, né? Então eu Sim, acho que isso é um. sim. E aí eu acho que a gente tem então um ensejo para a gente entrar nessa segunda temática que a gente propõe para esse nosso encontro, né? Que é essa temática do cuidado, né? Porque então a gente aponta aí para duas mudanças necessárias, né, em termos de sociedade. Não só dessa valorização da criatividade, né, da gente poder estar aberto ao campo cultural e das artes, como a gente acabou de mencionar, mas também da gente se abrir para o campo do cuidado, né? O cuidado de si, o autocuidado e o cuidado do outro, assim. E eu gosto muito quando a gente traz muito essa reflexão para dentro da Curumim. É uma leitura que eu faço muito a partir da Léa Tiriba, que é uma professora da Unirio, né, uma faculdade aqui do Rio de Janeiro, que publicou a tese dela de doutorado, é um livro excelente, Educação Infantil como Direito e Alegria. E ela fez uma live comigo, que está lá no site da Curumim, assim como a live que nós fizemos, eu e Cissa, também está lá no site da Curumim, no www.curumimpsicomotricidade.com.br. E a Leia, ela traz uma leitura de Spinoza, né, que é um filósofo do século XVII, que vai dizer que a gente deve ir atrás do que é bom. O sol me faz bem, o sol é bom. Você tem que ter o sol, você tem que ir atrás do que te potencializa. E ela leva esses princípios de Spinoza para uma educação desemparedada, né? Que eu acho que é a mesma proposta até que, em termos de psicomotricidade, a gente precisa fazer para o próprio consultório, para a própria clínica, para a própria área da saúde. A gente tem que sair do quadradinho do consultório, né? E ocupar os jardins, ocupar as praças com os nossos pacientes. E a Leia, ela faz um estudo sobre o termo, né, o pensamento de Spinoza no que diz respeito à biofilia, né, a filiação à vida, né, o quanto que nós somos natureza. Então não é preservar a natureza como algo externo, nós também somos natureza. E então acho que essa perspectiva ela avança o nosso pensamento no que diz respeito ao cuidado, porque é cuidado para com tudo, é cuidado para com a natureza, a nossa própria natureza, a natureza do outro, né, que sempre será diferente de mim, independente de ser, né, um portador de deficiência, estar dentro do espectro, é sempre alguém que é diferente de mim. Então da gente ter cuidado consigo, com o outro e com o planeta. E isso também é uma questão de urgência, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, brasileiro, que ele fala a questão da emergência, no sentido de que nós temos pressa e de que é preciso que rapidamente emerja um outro paradigma, né? Assim, é urgente que isso se faça. É um tempo grave, mas os tempos graves, eles são grávidos, no sentido de que eles também estão repletos aí de soluções, de caminhos, né? Então, acho que assim como tem eu e a Cissa, tem ao nosso redor, né, Cissa, muitas pessoas pensando e agindo para, eu não vou dizer nem um novo futuro, não, vou dizer um novo presente mesmo, né, Cissa? Um novo agora. A gente está fazendo por onde para, no nosso campo, né, independente de que tamanho ele tenha, as coisas poderem ir se transformando.
Ô, Sabrina, antes de mais nada, a Fernanda aqui está fazendo um adendo aqui pelo chat, dizendo: Fernanda é uma mulher com deficiência, e ela está dizendo: não somos portadores de deficiência, porque você, aí no vício de linguagem de utilizar um termo antigo, acabou se referindo É à verdade. deficiência como portadores. É pessoa com deficiência, tem toda a Pessoa com razão. deficiência. Olha, até hoje, quando eu dou aula, alguém vem e fala isso para mim. Tá vendo? Tá vendo? E Que é bom importante. por isso, por esse motivo, que na formação ano que vem, quem vai dar essa fala, não vou dizer chamar de disciplina, né? Mas quem vai dar essa temática é esse Samelo, porque ela assim está na competência para. E é muito legal porque a gente iniciou falando de representatividade, então a Fernanda é, né, uma mulher com deficiência, e aí eu tinha um pouquinho antes aqui anotado que eu ia fazer um comentário, porque falando de cuidado, né, e eu fiquei pensando nessa palavra, e a palavra que mais, né, na verdade, talvez eu acabe, a pergunta que eu talvez mais responda é o que é inclusão. E eu sempre falo na Fernanda, que a Fernanda uma vez estava comigo num evento e ela disse, respondeu, e eu sempre digo que foi a melhor resposta que eu encontrei até hoje, veio da Fernanda. Ela disse: Cissa, o que é inclusão? Inclusão é o dia que a gente não precisar mais falar sobre inclusão, né? Então, eu adoro essa resposta, porque é uma resposta num nível de simplicidade, e que eu sempre digo, né? São essas simplicidades que retratam para a gente o que é de fato, né? Então eu amo, né, aquele, o famoso, né, menos é mais. É, mas ao mesmo tempo eu tenho refletido muito o quanto o cuidado com o outro é efetivamente a inclusão. Então, trazendo aqui uma outra definição, eu acho que se a gente resumisse tudo no cuidado com o outro, a gente podia, né, mudar efetivamente de paradigma. A gente conseguiria, porque. E aí eu vou pensar na inclusão de uma forma muito mais abrangente, não só na inclusão da pessoa com deficiente, mas inclusão de todas as diferenças, inclusão de todos, né, de todas as minorias, mas de todas as questões que a gente se depara hoje, né, nessa. E aí eu acho que para mim é onde vem a junção do cuidado e da criatividade. Porque se eu não for extremamente criativa e se eu não tiver sempre um olhar diferenciado, para mim, criatividade é isso, é o olhar diferenciado. Então, se eu tiver o olhar diferenciado com o olhar cuidadoso, eu acho que a gente aí dá conta de ter uma relação melhor com o outro. Então, eu acho que na hora que eu junto essas duas questões, né? O olhar cuidadoso com o olhar criativo, eu dou conta de abarcar o outro do jeito que ele é, como ele é. Aí a gente não precisa mais usar uma palavra que cada vez me aflige mais, que é eu aceito o outro, né? Então, não, eu não aceito ninguém. Ele é assim, eu não preciso aceitar, né? Nós somos, cada um de nós é do jeito que é, né? E nós precisamos conviver em conjunto e aí junta com isso que você falou, né? Não é a questão do animal, da árvore, da Cissa ou da Sabrina. Nós somos todos únicos, né? É tudo junto e misturado, né? Todo mundo faz parte. Cada vez que eu machuco um, eu machuco o outro, né? Enfim, então, e aí trazendo um pouquinho mais, que você, né, brincou que eu vou lendo aqui, o Luiz Otávio, que está aqui com a gente, trouxe um outro pensador, eu não conhecia, alguém bem novo, pelo que eu vi aqui na internet, Murilo Gun, e ele está falando que, né, o Murilo fala, estou vendo aqui também pela internet, sobre criatividade e inovação. Então, eu acho que tem muita gente falando, né, sobre esse tema. Pelo que eu percebi, ele está falando por um outro aspecto, mas é bacana a gente ver como essas coisas podem ser, né, enfim, agregadas, né? E tem aqui algumas coisas que une, né, o Luiz Otávio, a Fernanda, a Sabrina, né, que todos nós participamos, né? E talvez vocês não estejam ligando o nome, a pessoa ou o outro, até porque você, Sabrina, não está vendo o rosto do Luiz Otávio e da Fernanda, mas todos nós fomos crias, né, do encontro de adolescentes lá da Divina Providência.
Nossa! E eu sempre brinco assim, pode parecer completamente, né? Assim, o que que isso tem a ver? E talvez a gente, num primeiro momento, possa imaginar que está ligado ao catolicismo, mas eu acho que não, porque eu acho que o que a gente trazia ali era de uma forma muito criativa o cuidado com o outro. Que a gente estava ali todo o tempo juntando diversas pessoas com histórias completamente diferentes e juntos, né, uma moçada, né, eu pelo menos fiquei Fazendo arte, fazendo arte, música, teatro, muita arte, brincando muito muito, acima de muito, tudo, muita brincadeira. né, muita cantoria, muito teatro. E isso construiu, né? E eu vejo tanta gente hoje nas suas profissões bebendo dessa fonte, né? Não tem como eu não citar aqui a Cris, né? Grande psicóloga, né? Para gente, Cris Bocão, enfim, mas que atua também nessa área. Então tem tanta gente que bebeu lá dessa fonte, né? E que hoje, né? Eu reencontrei recentemente também o Joca, que só agora, né, encontrou o seu diagnóstico, então agora se entendeu como uma pessoa com autismo. Então, assim, agora está começando a ter esse lugar de fala, essa representatividade. Então, muita coisa bacana que eu acho, né? A Fernanda está dizendo ali eu vi e aprendi a importância da inclusão. Então, é isso, né? Quando a gente se une como grupo, através da brincadeira, da arte, usando muita criatividade, eu acho que a gente, com esse cuidado com o outro, a gente vai alcançando, né, esse formato, esse mundo que a gente gostaria de ver, né, e transformar. Eu acho que é Porque isso. tem essa ideia, né, Cissa, que eu acho que você traz, enfim, o movimento para todos como um todo, né? Que não é só a pessoa com deficiência que vai se beneficiar dessa sociedade mais inclusiva, que é, no fundo, uma sociedade mais cuidadosa, mais humana, e pelo que a gente veio construindo em termos de pensamento nessa live, uma sociedade mais criativa. Todos nos beneficiamos, né? A ecologia, né? O meio ambiente, tudo o benefício ele é planetário, ele é social, ele é político, enfim, é para todas as questões que nos afligem, né? Na contemporaneidade. Eu trouxe uma ideia, não é nem uma frase, é uma ideia de Nietzsche, que eu acho que pode, assim, já para a gente ir, né? Para os nossos finalmente, assim, desse encontro de hoje, essa ideia da gente ser artista da nossa própria existência. Como é que. Olha, a minha mãe falando, saudades dessa turma, um beijo para o Joca. Eu encontrei o Joca uma quinta-feira, a Cissa me apresentou aqui, Sabrina, Joca, aqui, filha da Isabel. Foi ótimo. Como é que é a gente ir produzindo isso na nossa vida e, no caso, né, a psicomotricista que está nas escolas, lidando com todos os tipos de ser humano, no consultório, lidando também com todos os tipos, aí no caso mais de questões, né, que é o que chega para o consultório, questões do campo da saúde, os mais diversos, todas as faixas etárias, da gente estar podendo oferecer esse espaço para o outro, esse espaço dele poder ser artista da sua própria existência. Que eu acho que, em termos winnicottianos, é isso, é criar uma vida que faça sentido para aquela pessoa, né? Que ela a viva com criatividade, dentro das suas potencialidades e das suas limitações, que todos temos, né? Se eu fiquei pensando assim, nossa, quantas questões eu também não tenho, né? Quantas limitações eu também não tenho, né? É do campo do todo que a gente precisa mesmo pensar a questão do cuidado e da criatividade por uma vida melhor agora. Com certeza, com certeza. Eu acho que, bom, eu não teria a sua coragem de citar Nietzsche, entendeu? Porque já acho difícil demais. Mas eu vejo isso, né? Eu acho que é a gente transformar a nossa vida, né? Então, nem conhecia essa frase aqui, né? Para ser artista da sua própria existência, mas eu acho que isso traz a vida também de uma forma mais leve, né? Eu acho que isso é um último ponto que eu tinha anotado aqui para falar. Eu acho que a criatividade
traz também, né? Então, junto com a arte, junto com o brincar, né? Ele traz uma forma mais leve da gente olhar para essa vida, tirar essa grade, essa dureza, né? Olhar para cada barreira, né? E que sempre, né, teremos na vida, mas encarar isso né, de forma leve, poder brincar com isso, poder, né, ser criativo ao olhar para essas questões. Então, eu acho que isso também permite com que a gente, sempre com muito cuidado, né? Então, eu acho que o uso do humor é algo que eu tenho discutido muito, né? Eu e vários outros grupos, né? Porque, infelizmente, muitas vezes se utiliza do humor, né, para fazer pouco, principalmente da pessoa com deficiência. Então, eu acho que é algo. Por isso que tem que estar em conjunto, assim, né? A criatividade e o cuidado, para a gente não passar desse limite aonde eu não, né, olho para o outro de forma cuidadosa, né? Então, Luiz Otávio está dizendo aqui, nós não amamos ninguém em partes, amamos no todo, pois se for por partes, não é amor. Luiz Otávio também é uma pessoa com deficiência, é surdo unilateral, né? E recentemente falamos sobre isso, né? O quanto também a gente às vezes não se coloca nesse lugar por achar assim, ah, não, mas isso não é uma questão tão né? Porque a vida de uma pessoa que é surdo de um lado não é, né, não tem tantas barreiras como as diversas outras barreiras encontradas por outras deficiências. Mas é o que eu digo sempre, a barreira não está na pessoa com deficiência, está na sociedade. Então, se a gente for mudando as nossas atitudes, porque as principais barreiras não são as arquitetônicas, né? São as barreiras que a gente tem nas nossas atitudes no dia a dia. Então, se a gente vai mudando isso, né, a gente também vai fazendo com que a gente possa enxergar esse mundo num outro formato, né? As barreiras arquitetônicas, né, Cissa, elas são só o fruto das barreiras internas. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom estar aqui, Sabrina. Muito bom, minha Flor. Muito Repete, obrigada. então, como é que a gente faz? As inscrições estão abertas para a próxima turma de vocês? Isso. A próxima turma. O encontro, infelizmente, de sábado esgotou com muito sucesso, não há mais vagas para o encontro que se chama Criatividade e Cuidado. O encontro à luz da psicomotricidade, o encontro presencial à luz da psicomotricidade, onde a gente vai homenagear uma diva da psicomotricidade, que é a Regina Morizot, uma das senhoras que foram à França há décadas atrás estudar a psicomotricidade e trouxeram a ciência para o país. Então, ela vai presencialmente ao encontro ser homenageada. Será lindo. Jura? Que fantástico! Incrível, Fantástico. incrível. Incrível mesmo. Incrível mesmo. Se eu não desse aula sábado, eu ia lá, mas fica para uma próxima. Com certeza, minha Flor. E aí, Não a é formação... Tem alguém perguntando, não é online, é presencial, mas a Então, formação também é presencial, né? E as a inscrições... formação também é presencial. Aí, lá no site, já tem tudo explicado sobre a formação. Ela Maravilha. acontece um final de semana por mês. Então, a gente tem pessoas que vêm de outros estados. A gente tem, no momento, a gente tem uma pessoa de Minas, que está vindo de BH, vem todo mês. Daqui do estado do Rio também. A gente tem aluno de Cabo Frio, a gente tem aluno de Arraial do Cabo. Para o ano que vem, já tem inscritas uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Sete Lagoas, de Minas Gerais. Então, assim, dá para se organizar, porque como é um sábado e um domingo por mês, né? A pessoa Bacana. vem, tem um hostel ali pertinho mesmo, em Laranjeiras, que as pessoas ficam, que é bom, é em conta. Então, e a gente também ajuda nisso, enfim, passa os contatos para a pessoa se organizar. E as inscrições vão abrir agora quarta-feira, dia 5 de outubro, as inscrições para a turma do ano que vem, que vão ter alguns professores convidados no ano que vem. A Cissa vai ser uma delas. Ela vai estar aí falando um pouco sobre a inclusão na educação, essa proposta da temática dela dentro da formação de psicomotricidade da Curumim, que é uma formação em educação e em clínica. O único pré-requisito é ter uma graduação. Maravilha, maravilha. Então é isso. Foi um prazer enorme. Aonde que estão essas informações? No site
www.curumimpsicomotricidade.com.br, onde também vai estar essa live que eu estou fazendo com a Cissa e onde já estão várias lives da Curumim. Então, quem quiser acessar, é simples e o site está lindo, gente. O site está muito lindo. Movimentes, a empresa de marketing que está com a gente. Luísa Viveiros de Castro, quem fez essa logo linda do girassol. Tá, estamos muito felizes assim com a cara da Curumim. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Sabrina, mais Muito uma vez. Obrigada, Cissa. Muito obrigada. Muito obrigada para todos. Um beijo para a Flávia. E vamos nos falando. Vamos, beijos gente, a um todos. beijo grande. Muito obrigada pela presença, pela audiência. Uma ótima semana para todo mundo. E votem com consciência no final de semana. Isso mesmo. Um beijo, gente. Um beijo, Tchau. querida.